Glória a Deus. Cumprimento os amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui evangelista Manuel Silva Messa, falando diretamente da cidade de Ilha Solteira, estado de São Paulo. Quero trazer uma palavra nesta manhã de hoje para os vossos corações, que Deus possa estar entrando no seu lar, abençoando a sua família, seus filhos, sua esposa, todos aqueles os quais você ama, para que a graça, o poder, a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo possa estar vindo fluir sobre a sua vida e sobre o seu coração. Pois o intuito de Jesus Cristo é que todos aqueles que acreditam e esperam sobre a sua palavra possam ser abençoados e receber das bênçãos a quais Ele tem para proporcionar sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Eu quero trazer para as vossas vidas, nesta manhã de hoje, uma passagem bastante conhecida. Eu creio que de quase todos os seres humanos, a grandeza, o amor de Deus e as multidões das misericórdias dele revelada através do seu Filho Jesus Cristo, o qual deixou seu trono de glória ali ao lado do Pai, estava em espírito, viu toda a criação. Quando Deus criara o homem à sua imagem, conforme a semelhança do próprio Deus, ali o Senhor Jesus Cristo ele estava também em espírito. Se nós formos olhar para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que quando Deus criara o homem à sua imagem e à sua semelhança, ele disse assim, desta forma: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então aqui eu tiro um aprendizado para a minha e para a sua vida, que Deus ele não se encontrava só, ele estava com o Filho ali ao seu lado. Por isso ele disse, façamos, porque Deus, se ele estivesse só, ele dizia, eu vou fazer o homem. Mas ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, meus queridos, você tem um privilégio muito grande, porque você é a imagem do Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra. É um privilégio de nós nos alegrarmos e saber que existe um Deus nos céus que vela e cuida da minha alma, do meu corpo físico, da minha mente, do meu coração. Ele trabalha 24 horas por dia para nos dar a vitória e para nos abençoar. Então, quando eu estou examinando as Escrituras Sagradas, eu procuro estar inteirado daquilo que estou lendo, porque Deus ele trabalha da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele quer nos instruir para obtermos graça, conhecimento, sabedoria e nos encontrarmos preparados diante de sua presença. Então, desde que Deus criara o homem à sua imagem e à sua semelhança, ali, quando o homem saiu dos planos, dos projetos de Deus, desde aquele momento, ele começou a trabalhar para fazer com que o homem viesse a reconciliar com ele. E como deveria acontecer isso? Através de um sacrifício vivo, porque anteriormente as pessoas daquela época no Velho Testamento, quando eles pecavam, ali se sacrificava animais para que os pecados eles não eram perdoados, apenas era coberto pelo aquele sangue, e as pessoas continuavam pecando todos os dias, e todos os dias era aquele sacrifício constante. Era cansativo ao sacerdote ali estar imolando animais e aquele sangue vertendo, não para perdoar os pecados, mas para cobrir os pecados. Então Deus preparou um sacrifício vivo, seu próprio Filho, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver e para fazer com que o homem se reconciliasse com Deus através do vivo caminho aberto, através de Jesus Cristo, quando ele ali morreu na cruz do Calvário.
o pecado que fazia divisão entre Deus e o homem, ali quando Jesus expira na cruz do Calvário, ali se dá a ligação entre Deus e o homem. Hoje nós temos livre acesso a entrar diante de Deus para estarmos falando com Ele, estar lançando diante do Senhor todas as nossas ansiedades, para que assim Ele possa vir estar cuidando das nossas vidas e trabalhando sobre os nossos corações. Mas o que eu quero trazer para o teu coração nesta manhã de hoje é uma palavra que se encontra no livro de João, aqui, João capítulo 3, versículo 16, onde nos diz a palavra do Senhor desta maneira: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui trazendo para as nossas vidas e para os nossos corações, nós podemos perceber a grandiosidade das multidões das misericórdias do Senhor e o amor de Deus para com as nossas vidas. Outrora, nós estávamos destituídos da glória de Deus pelos nossos pecados. Então Deus, preparando um sacrifício vivo, seu próprio Filho, ele vem em espírito, ele se faz carne, nasce como todos nascem, passa por lutas, adversidade, e chegando determinado tempo em que há de se cumprir as Escrituras Sagradas, ele é oferecido em sacrifício vivo para nos libertar, para nos purificar dos nossos pecados, a partir do momento em que nós aceitamos ao Senhor como Salvador das nossas almas. Então, nós somos libertos da nossa vã maneira de viver para ter uma vida de santificação. Então, aqui está registrado assim no versículo 16 de São João 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados e queridos irmãos, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que aos olhos humanos, aos olhos da humanidade, existem vários caminhos. O homem, a mulher, ele faz as escolhas dos seus caminhos, mas só existe um caminho qual pode levar o homem de volta aos braços de Deus. Então, qual é esse caminho? Jesus Cristo disse desta forma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, para que o homem ele possa ter o direito de vida eterna e estar entrando pelo caminho da obediência à palavra do Senhor, então Jesus Cristo ele se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poderio, se fez carne, habitou entre nós, sofreu pelos nossos pecados, foi crucificado para nos dar o direito de vida eterna. É um motivo de eu me alegrar e me posicionar diante do Senhor,
pedindo perdão pelos meus pecados e engrandecendo e exaltando o nome do Senhor por tudo quanto Ele tem feito sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Não tem como o homem e a mulher ele ir ao céu se ele não passar por Jesus Cristo, que vai representá-lo diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, que nos formou e que cuida de nós todos os dias. 24 horas por dia, Deus está trabalhando ao nosso favor. Aqui o versículo 17 nos diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, meus amados e queridos ouvintes, Deus, Ele não enviou Jesus Cristo sobre a face da terra para condenar a humanidade, mas Jesus Cristo ele veio com um propósito de resgatar o homem, de resgatar a mulher, para fazer com que o homem, uma ponte entre Deus e o homem. Jesus Cristo ele é essa ponte, para que o homem passe por esta ponte e chegue até Deus. E como eu vou entrar neste caminho para passar por esta ponte? A partir do momento em que eu tomo uma atitude, uma decisão sobre a minha vida, aceitando a Jesus Cristo como meu Salvador, para que Ele possa estar me representando diante do Pai Celestial, que é Deus. Então esta palavra, ela vem a calhar para as nossas vidas, para que nós possamos entender que se nós não entrarmos pelo caminho da palavra de Deus e obedecer às Escrituras Sagradas, observando ela e guardando sobre os nossos corações e aplicando sobre as nossas vidas, nós simplesmente estamos tendo uma passagem sobre a face dessa terra, porque nós viemos do pó e para o pó tornaremos, mas dentro desse esqueleto, deste corpo humano, existe um fôlego de vida, que é o Espírito, o qual Deus soprou ali, quando Ele criara o homem no jardim, Ele soprou nas narinas do homem. É o nosso fôlego de vida. Esse é o próprio Deus sobre as nossas vidas. Deus ele vai dando oportunidade para o homem, para a mulher. E quando o homem e a mulher, ele já não quer mais nada com o Senhor, e quando chega um determinado tempo de Deus recolher o nosso espírito, então Deus recolhe. Então, enquanto nós temos vida, nós temos oportunidade de reconhecer os nossos pecados, as nossas fragilidades, tudo aquilo que nos atrapalha e que nos impede de ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar observando a palavra do Senhor. Então, nesta manhã, esta palavra vem para o teu coração, para que você possa entender quão grande é o amor de Deus para com nós, seres humanos, que desde o momento em que Ele criou o homem, Ele está trabalhando para fazer com que o homem retorne aos seus braços. Então, nesta manhã, receba esta palavra no seu coração, procure entender quão grande é esse amor para com as nossas vidas. Mas muitas das vezes nós deixamos as coisas cotidianas nos atrapalhar, nos afastarmos de Deus. E Deus não quer que nós nos afastemos dele, mas que todos os dias nós venhamos nos encontrarmos diante da sua presença, procurando estar inteirado de tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas e para os nossos corações. O número 18 nos diz desta forma: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A própria palavra aqui, meus queridos, ela é clara, que quem crê em Jesus Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o segredo para mim ser salvo é eu acreditar
colocar a minha fé em ação, procurar estruturar a minha vida espiritual, procurar me abster de tudo aquilo que me aparta ou que me afasta de Deus, para que assim eu tenha uma vida em conformidade com a palavra do Senhor e possa estar entrando pelo caminho da obediência, observando tudo aquilo que Deus tem determinado. E o que vai acontecer quando eu começar a observar e guardá-la, ela dentro do meu coração e aplicá-la ela sobre a minha própria vida? Eu vou crescer de todas as formas. Eu vou crescer fisicamente, espiritualmente, materialmente, em todas as áreas da minha vida, espiritual, sentimental, em todas as áreas. Por quê? Porque eu estou aprendendo a ter uma vida em conformidade com a palavra do Senhor. Quando estou dizendo em conformidade, estou dizendo que estou entrando pelo caminho da perseverança, da obediência, da santificação, uma vida compromissada com a palavra do Senhor. E quando o homem faz isso, aplicando isso ao seu coração, ele cresce de todas as formas. Então, nesta manhã, que o Senhor ele venha trabalhar sobre a tua vida, sobre o teu coração, te dando a vitória, trazendo curas, milagre, libertação e todas as bênçãos as quais você precisa. Aqui no número 19 nos diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram as más. Aqui, meus queridos, quando se trata falando de luz, está falando de Jesus Cristo. Por que ele era a luz? Porque Jesus Cristo, ele veio um Espírito, ele foi gerado ali no ventre da Virgem Maria, não pecou, não teve pecado, puro, como um cordeiro imaculado, sem mancha, sem mácula, ele foi fiel até a morte de cruz. Então ele é a luz, ele não era a luz, ele é a luz. E a luz veio ao mundo para que as pessoas olhassem para ele, que é a luz do mundo, e reconhecessem as suas fraquezas, as suas fragilidades, os seus pecados. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que eles amavam mais as trevas do que a luz? Então aqui o versículo 20 diz assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, meus queridos, essas pessoas que muitas das vezes eles não querem aceitar Jesus como o Salvador da sua alma, porque eles preferem ficar oculto na escuridão, porque as suas obras são más, porque em seus corações só opera a maldade, não opera o amor, não opera a misericórdia. Então eles não vêm para a luz, para que as suas obras más não sejam reprovadas. Porque se eles vierem para a luz, eles vão sofrer uma transformação, uma metamorfose. Assim como é elevado a temperatura ali, para que o ouro seja purificado e todas as impurezas possam sair, para que ele se torne um ouro puro, refinado, aprovado, para ser feito uma joia. Assim é a vida do homem e da mulher. Jesus ele quer nos purificar. Então essas pessoas que os seus intentos em seus corações é para maldade, eles não vêm para a luz. Mas esta palavra ela está vindo de encontro aos nossos corações, para que nós entendamos qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para perdoar,
para nos purificar, para fazer com que o homem se reconcilie com Deus e possa voltar aos braços do Pai Celestial. Nesta manhã, que esta palavra ela venha penetrar profundamente ao teu coração, para que você entenda os planos e os projetos os quais Deus ele tem para a sua vida. Mas para que isso aconteça, eu devo querer. Porque Deus, meus queridos, ele não obriga ninguém a servir ele. A Bíblia diz que nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então o Espírito Santo do Senhor, ele vai tocar o teu coração. Ele vai começar a modelar a tua vida. Ele vai trabalhar de uma forma extraordinária. Ele vai fazer com que você possa entender qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração. Acredite, Deus ele tem o melhor para você sobre essa terra. E ainda mais por cima a vida eterna. O amor de Deus é tão grande que ele não deixa de trabalhar em favor dos seres humanos. Ele trabalha 24 horas por dia. Ele não cessa de estar olhando para mim e para você. Muitas das vezes, meus queridos, todos os dias o Senhor está te dando livramento de morte. Às vezes você não vê. Mas o anjo do Senhor, ele está te guardando, está te livrando, está te protegendo para que você não seja destruído e não venha perder a sua salvação. Lembre-se que Jesus, ele veio para uma só finalidade, buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Doente como? Espiritualmente, que precisa tirar as vendas dos seus olhos, para que ele enxergue a grandeza e o amor de Deus por cada um de nós. Aqui o versículo 21 nos diz assim: Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, meus queridos, aqui nós vamos ver uma diferença. Quem pratica a justiça, a verdade, ele tem prazer de se revelar, porque as suas obras elas não são feitas ocultamente, mas elas são feitas em Deus. Então ele sente prazer de que as suas obras sejam manifestas. Não são assim os filhos das trevas. Por quê? Porque a luz não resplandece sobre a sua vida, mas os filhos da luz, ele quer que as suas obras sejam aprovadas pelo Senhor. E para ser aprovada, ela tem que todos os dias estar sendo manifestada. Então aqui há uma grande diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Eu quero dar um exemplo aqui, dentro das Escrituras Sagradas, que o Senhor é aquele que trabalha sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações, para que nós possamos entender qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Quero estar lendo aqui com os irmãos, dando um exemplo aqui dentro das Escrituras Sagradas, que nos diz a palavra do Senhor desta forma. Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, nos diz assim desta forma: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus amados e queridos, esse versículo bíblico aqui, ele está quase se cumprindo. Jesus Cristo ele vai vir buscar a sua igreja, e naquele grande e último dia, o qual o Senhor virá nas nuvens de glória, com o rígido clamor, com seus anjos, arcanjos, querubins e serafim, e as trombetas do Senhor soará nas alturas. O Senhor ele não colocará os seus pés sobre a face dessa terra, mas ali a Bíblia Sagrada nos relata que os anjos soarão as trombetas de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros, e aqueles que ficarem, que não
não morreram, vão subir em corpos transformados, glorificados, semelhante ao Senhor. Então, meus queridos, aqui nós vamos ver essa diferença. Então vereis outra vez a diferença entre o justo, entre o que serve e o que não serve. Então nós vamos ver essa diferença. Então, meu irmão, seja a diferença na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, por onde você passar, por onde você palmilhar as plantas dos seus pés, para que as pessoas possam ver verdadeiramente que Jesus Cristo é o teu Salvador. Não seja, meu querido, apenas um servo de fachada, um cristão de fachada, para as pessoas olharem para você e dizer que você é cristão, mas seja um crente fiel e obediente à palavra do Senhor e procure se estruturar a sua vida sobre a palavra do Senhor, e assim você vai crescer de todas as formas diante da presença do Senhor. Quero aqui estar lendo novamente o primeiro versículo que eu li em São João, aqui na passagem a qual eu estava lendo, que é a grandeza e o amor de Deus sobre as nossas vidas. O versículo 16 é um versículo especial para mim e para a sua vida, para nós meditar, para nós degustarmos desta palavra e saber da grandeza, do amor e das multidões das misericórdias do Senhor. Então aqui está assim: porque Deus amou o mundo traduz as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, fique com este versículo, que a palavra do Senhor, ela penetre profundamente ao teu coração, traga paz, alegria, gozo, felicidade sobre o teu lar, sobre o teu casamento, sobre a tua vida, e você possa estar sendo abençoado todos os dias da sua vida. Quero estar orando para os irmãos, para que Deus venha abençoar a vossa vida, o vosso lar, está trazendo bênçãos, curas e milagre sobre a sua vida. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, estenda tuas mãos santas, de poder e de glória, repreendo todo o mal, toda a enfermidade, todos os dardos, todas as setas, quebra as muralhas, as correntes, as barreiras, dissipa as obras das trevas, repreendo todo aquilo que vem contra a vida dos teus servos, das tuas servas, dos teus filhos. Pai querido, abençoa o lar deste meu irmão, desta minha irmã. Senhor, eu repreendo toda a fúria do diabo, todas as obras das trevas, todos os dardos inflamados do maligno lançado contra este lar, contra a vida desta família, contra os filhos, contra as filhas, esposas, esposa. Senhor, venha curar, venha libertar, venha arrancar todo o mal, toda a enfermidade. Pai querido, entra com providência na vida do meu irmão, da minha irmã, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão precisando de uma porta aberta. Pai querido, aqueles que estão com causa na justiça. Senhor, vai desengavetando, Pai, este processo. Pai querido, assina, Pai, este documento sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Vai entrando com providência do alto céu. Pai querido, eu entrego os teus filhos, os teus servos, as tuas servas. Pai querido, aqueles que não são servos do Senhor. Pai querido, entra com providência, salva, cura, liberta, transforma através do teu Espírito Santo. Eu peço a ti, Senhor, neste momento a tua graça, o teu poder, as multidões das tuas misericórdias, realiza a tua obra através do teu Espírito Santo. Pai querido, eu repreendo câncer, AIDS, problema no coração, no pulmão, no rim, no fígado, Senhor, na coluna, Pai, ósseas, Pai, nas partículas de todo o corpo humano, Pai. Senhor da glória, toca, Senhor, nas medulas, Senhor, dos ossos, Pai. Vai repreendendo o mal, a enfermidade, trazendo a cura, a libertação. Senhor da glória, na coluna lombar, na cervical, em todas as áreas do corpo humano, todo o mal, toda a enfermidade seja desfeito, destruído, mas que os seus filhos sejam abençoados. Pai, a causa da viúva, do órfão, as vidas nas cadeias públicas, nas penitenciárias, salva, cura, liberta, a prostituta, Senhor, as vidas que se encontram nos manicômios, nos leprosários, traga a cura, o milagre, a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Tenha um bom dia na graça, na paz e no amor de Jesus Cristo. Amém.